Hoje na manhã dessa terça-feira, o Ancelotti finalmente falou pela primeira vez sobre o porquê ele escolheu realmente renovar com o Real Madrid ao invés de ir para a seleção brasileira, fato que muitos jornais aqui no Brasil já davam como certo. Fica aí até o final que nós vamos te mostrar as palavras do italiano e eu vou querer saber a sua opinião sobre uma grande polêmica envolvendo tudo isso. Bem, eu acho que desde a primeira vez que anunciaram que o Ancelotti seria treinador da seleção brasileira já em 2024, o tom geral dessa informação era de desconfiança. Ele mesmo nunca havia confirmado nada, o Real Madrid nunca confirmou nada e o italiano sempre dizia que era treinador do Real Madrid e que não queria falar sobre nada que não fosse isso. Por mais que muita gente diga que ele só fale besteira, no final quem acertou foi o Neto, que desde o início cravou que o italiano não viria e que isso na verdade era uma mentira da CBF. Uma vergonha a CBF, que uma instituição que eu vi ele falando, Edinaldo, legal, vocês não sabem se o Ancelotti vai ser, aí vocês colocam o Diniz, 2 Copas Paulista e o Carioca. Isso é um absurdo pro futebol brasileiro. O Diniz aceitar um cargo de 1 ano, o Fluminense aceitar isso, ele aceitar para ficar 3 jogos da eliminatórias, sendo que o que me mostra é que a equipe, que o Ancelotti não tá certo, coisíssima nenhuma. Isso é mentira, não é verdade, não é verdade. Isso aí é uma muleta, uma vergonha não ser o Dorival Júnior, uma vergonha não ser o Renato Gaúcho, uma vergonha não ser o Mano. Eu acho que os 3 que estão na frente, brasileiros, porque a gente tem que parar com isso. Ou o Abel Ferreira ser o cara top 10. Se perguntar para 10 torcedores, 10 comentaristas, 10 narradores, 9 é o Abel Ferreira. Mas vocês não querem ele. E isso já é certo, que não quero o Abel. Que nem conversar com ele vocês conversaram. E aí vocês colocam o Diniz para ser interino. É a mesma coisa que você ter um craque, um fenômeno, e aí você não bota ele pra jogar. Agora é o interino do interino. Interino do interino, porque... inventou essa agora. É o interino do interino. Porque se o Ancelotti, que não vai vir, porque isso me dá a certeza da insatisfação, da burrice, do falta de planejamento, da visão do futebol, que a gente não tem aqui. Desculpa, nós não temos. Nós não temos. Pra ter uma Liga dos Campeões, a gente tá... É uma vergonha isso. E mesmo que muitos já desconfiassem, quando o Real Madrid realmente anunciou a sua renovação no final da última semana, isso chegou como uma bomba, porque ainda assim, com toda essa desconfiança, havia lá no fundo uma esperança de ter um técnico vencedor que foi campeão nas 5 grandes ligas. Perante a essa quebra de expectativa, a maioria reagiu deixando claro um certo nojo com a CBF, ressaltando a falta de responsabilidade da instituição que comanda o futebol brasileiro e acabou virando chacota até mesmo internacionalmente. O popular jornal espanhol Sport escreveu: ficou claro que era tudo uma miragem. O ridículo da confederação, personificado em seu presidente Edinaldo Rodrigues, hoje desinstituído do cargo por um tribunal do Rio de Janeiro, é histórico e planetário. O dirigente, valendo-se de todo o aparato de comunicação da CBF, há meses se dedica a inebriar a opinião pública brasileira. Disse que estava com o Carleto acertado, dando a entender que janeiro assinaria o seu contrato. E hoje o italiano chegou até a confirmar que houveram sim conversas com o ex-presidente Edinaldo Rodrigues, mas que acabou indo por água abaixo. Se liga aí, então nas palavras dele hoje sobre o porquê ele realmente acabou não indo para a seleção. La realidad es que todo el mundo lo sabe también el Real Madrid, que yo he tenido contacto con el presidente, lo que era el presidente de aquel periodo de la Federación Brasilera, que era Edinaldo Rodríguez, que tengo y que quiero agradecer porque me ha mostrado mucho cariño e interés a entrenar la selección de Brasil. Esto me ha hecho muy orgulloso, muy honrado, pero todo esto estaba pendiente de la situación que yo tenía con el Real Madrid, de que era claro para todos. Y después, en los últimos meses ha pasado que Edinaldo Rodríguez no es el presidente de la Federación Brasilera,
Pero esto es lo que ha pasado. El contacto yo lo he tenido, obviamente, y como he dicho, repito, quiero agradecerlo porque me ha mostrado mucho cariño, pero al final la cosa han sido como he querido quedarme aquí. Ou seja, em outras palavras, o que eu pelo menos entendi é que ele deixou claro que houve o contato sim e talvez até rolasse, mas quando percebeu a bagunça que estava o Brasil e a CBF, preferiu não ir, até porque nem mesmo o presidente o qual ele havia conversado estava mais lá. Provavelmente por esses motivos ele escolheu não trocar o certo, que é o Real Madrid, pelo obviamente duvidoso. E como eu disse no último vídeo, agora está cravado, o italiano deu seus motivos, não vem mais e não adianta mais chorar o leite derramado. Mas perante a isso, ainda estamos sem treinador e por isso a CBF se vê obrigada a pensar em novas opções. E a pressão será grande, pois como infelizmente tivemos o desprazer de ver, o Brasil teve o pior desempenho de sua história em 2023 e faltam apenas 6 meses para um importante torneio que é a Copa América. E hoje nós não figuramos nem mesmo como a segunda força da América do Sul. Seleções como Uruguai, Argentina e até mesmo Colômbia se mostram muito mais preparadas. Pensando nisso, estamos ouvindo alguns nomes para substituir o cargo que era para ser do italiano. Um deles é Abel Ferreira, que está simplesmente colecionando títulos desde que chegou ao Brasil. Embora ele tenha enfrentado controvérsias com membros da imprensa e até mesmo com algumas decisões da arbitragem, o seu estilo, quando perde, não pode ser ignorado. Ele é sem dúvidas um vencedor e alguém que está sempre motivando seus jogadores. A ascensão desse Palmeiras como uma equipe vitoriosa, apesar dos significativos desafios administrativos que a torcida tanto cobrou durante o ano, deve-se principalmente à habilidade do Abel. Ele consegue aprimorar e formar equipes tanto no aspecto mental quanto tático. Em segundo, temos o também português Jorge Jesus. O trabalho do Mister enquanto esteve no Flamengo foi algo que podemos dizer que pode beirar a perfeição. Ele acumulava mais títulos do que derrotas. Sem dúvidas ele deixou saudades e todas as vezes que o Flamengo passa por um momento um pouco ruim, a torcida já flerta com uma possível volta do português. Muitos podem dizer que isso é passado, mas o fato é que hoje, no Al Hilal, onde no começo da temporada chegou a ser até mesmo questionado, conseguiu chegar à marca de incríveis 20 vitórias seguidas. A equipe saudita de Jorge Jesus joga o melhor futebol da Arábia, que conta com várias estrelas e é o time a ser batido por lá. 20 vitórias consecutivas definitivamente não é um número para se ignorar. Quem também está no radar é Dorival Júnior. O treinador foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo e também teve uma boa passagem pelo Flamengo, sendo campeão da Copa do Brasil e da Libertadores por lá. Certamente ele é um treinador qualificado e competente, mas será que ele conseguiria arrumar essa bagunça que virou a seleção? E por fim, um último nome que vem sendo citado é José Mourinho, o famoso The Special One. Muitos apontam Mourinho como um cara certo para o cargo, visto que ele é conhecido por falar verdades e barrar jogadores que ele acha que não rendem mais, sem medo nenhum de panelas, empresários ou coisas do tipo. Alguns até dizem que ele está ultrapassado, mas bem, sinceramente eu acho difícil ter um rendimento pior do que empatar com a Venezuela e perder 3 seguidas nas eliminatórias. É claro que também temos a opção de continuar com Fernando Diniz, mas como eu acabei de dizer, não parece que será um trabalho com muitos frutos positivos. Dentre esses que eu citei, incluindo também Renato Gaúcho, que acabou de renovar com o Grêmio, a All Sport fez uma votação e por enquanto, dentre 9.000 votantes, o palmeirense Abel Ferreira está sendo escolhido disparadamente como o favorito dos brasileiros para o cargo, com mais de 40% dos votos. Ou seja, além de estar certo sobre o Ancelotti não vir, nesse mesmo vídeo ele também acertou, no caso Neto, sobre a preferência dos brasileiros com o Abel. Mas agora que já vimos as palavras do Neto, a explicação do próprio Ancelotti, a polêmica que eu disse que ia querer saber de você é a seguinte: o que você achou de tudo isso da CBF que garantiu que o Ancelotti vinha e o Real Madrid acabou anunciando que ele vai ficar pela Espanha até 2026? Acha que o nosso ciclo já está comprometido por isso? E qual técnico dos que eu falei você queria ver comandando a seleção? Ou pode ser algum outro? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre isso e o porquê. E se em meio a todas essas polêmicas você não viu o que o Suárez, que acabou de chegar lá no Inter Miami, falou sobre a possibilidade dele, o Messi e o Neymar jogarem juntos de novo nos Estados Unidos, eu vou deixar esse vídeo aparecendo agora mesmo na tela. Confere lá que tá show de bola também.